O fato concreto é que nós estamos diante de um processo eleitoral que deságua no dia 2 de outubro de 2022. Até lá, você acredita que a sociedade ela se manterá dividida entre o significado de Bolsonaro e Lula, ou você acredita que possa existir ainda uma outra, o que se chama de terceira via? Você acha que essa hipótese ela vinga? Eu acho muito pouco provável, Walter. A gente tem muito pouco tempo e não se cria. A gente tem um exemplo, né, do presidente Bolsonaro. Mas mesmo assim, Bolsonaro não foi produzido da noite para o dia. Sim. Ele não foi produzido em 3 meses. Ele não foi produzido em 1 ano. Ele era um ser que estava ali, né? Mas não sei qual é a sua leitura. Bolsonaro foi construído também fruto de um processo que começou com o impeachment de Dilma, e depois do impeachment de Dilma começou um processo em que a mídia foi responsável por um processo de consolidação de Bolsonaro. Sem dúvida. Hoje a mídia, me parece que ela não tem o mesmo posicionamento de antes. Então, mas nós, a sociedade, está pagando o preço do engajamento da mídia na fase anterior. Sem dúvida nenhuma. Ele era um personagem que naquele momento servia à mídia, para a grande mídia, para atender os seus interesses, né, de atacar ou de vulnerabilizar o governo Dilma, e que tomou uma proporção que se voltou, né, contra a própria mídia. Mas o que eu estava querendo dizer é que esse processo, como você disse, começou lá em 2016. Então o Bolsonaro veio e chegou em 2019, 2018, com as chances reais de se tornar presidente da República, como de fato se tornou, num contexto totalmente controverso e discutível, que, como todos já sabem. E aí surge, na disputa de 2018, surge o que se caracterizou como fake news. Sim. Vamos dizer assim, a estrutura que foi montada de fora do Brasil para dentro criou um pânico que hoje, por exemplo, existe um combate dos setores bolsonaristas ao Tribunal Superior Eleitoral, mas se a gente for a fundo, percebe que isso é uma realidade depois que o TSE assumiu o seu papel e agiu para impedir que a estrutura de fake news se mantivesse para a disputa de 2022. Você concorda com isso? Exatamente, sem dúvida nenhuma, né? Acho que ficou aprendizado de 2018, que não podia deixar do jeito que forma, frouxo do jeito que estava. Então, só para concluir, com relação à terceira via, Walter, eu não acredito que há tempo hábil. Por quê? Porque não se constrói uma terceira via sem um projeto, sem uma ideologia, sem propostas, apenas com alguém que surge e se coloca como terceira via. Porque dos que estão aí todos, quem se mostra um pouco mais viável é Ciro Gomes. Mas Ciro, ele vem se perdendo, na minha opinião, um pouco, nos últimos anos, por essa mudança, né? 2018, se inclinou, antes disso se inclinou ao centro, querendo paquerar com o Centrão, querendo ser o escolhido do centro, acabou não sendo. Agora mesmo dialogou com a ACM Neto lá atrás, quando ainda era o DEM, para criar um projeto comum, ou seja, ele fez um movimento à direita. Eu não estou nem demonizando esse movimento, mas o que eu acho que não termina criando raiz é você fazer esse movimento em direção à direita, aí você volta em direção ao centro, aí você se arrepende e quer buscar nas suas entranhas as suas ideologias de esquerda, aí depois volta. Então você não cria uma identidade com a massa, né, com o eleitor. Você tem que estar disposto a isso. Né? Você tem que estar disposto. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o PSDB. O PSDB perdeu uma grande oportunidade, na minha opinião,
depois do impeachment da presidente Dilma, né? Que foi, inclusive, que começou toda aquela história com Aécio Neves não reconhecendo o resultado das urnas, né? E depois, no ano de 2015, junto com Eduardo Cunha, bombardeando o governo de Dilma. Mas depois não soube aproveitar. Estava com saudade, na minha opinião, de ser governo e se entranhou primeiro com o presidente Temer e depois agora com o Bolsonaro. Então perdeu. Aí, de última hora, quer tirar um candidato para apresentar ao povo, ao eleitor. Mas como? Se lá, na minha opinião, depois de 2016, já tivesse ido para fazer oposição a Temer, feito oposição ao Bolsonaro e criado uma identidade, um discurso, um projeto, aí chegaria agora, em 2022, com um discurso, com um projeto de terceira via. Mas se criar isso em poucos meses, mas o que se viu foi uma implosão interna dos tucanos, com as cabeças dos líderes chegando a esse estágio. Quer dizer, foram a uma convenção, elegeram João Dória como pré-candidato e, ato contínuo, ao invés de reforçar o processo, que aí é democrático, houve convenção e tudo, exato, implodiram a pré-candidatura deles. Eles mesmos não conseguiram criar uma via lá. Como é que eles querem se apresentar como a terceira via?